A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Aprendei de Mim. Nós estamos felizes com o que Deus tem feito. O propósito dessa pequena meditação, ministração, é trazer edificação e consolo ao seu coração aí do outro lado. Amém? Hoje nós estamos com a meditação no texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Ainda estamos no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, não concluímos ainda tem muita coisa pela frente. Mas hoje nós vamos meditar no que Jesus falou sobre os dois caminhos. Jesus citou dois caminhos. Dois caminhos para onde? Um caminho leva à vida, o outro caminho leva à morte. O caminho que leva à vida é o caminho de Deus. E o caminho que leva à morte é o caminho do pecado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: à medida que você caminha no caminho do pecado, você se afasta de Deus. Porque Deus, se existe uma coisa que nos separa de Deus, é os nossos pecados. E foi por isso que Deus enviou Jesus. Qual foi o propósito de Cristo quando ele veio à Terra? Foi se entregar como Cordeiro de Deus, se entregar à morte, para através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue, ele como ser perfeito, imaculado, porque Jesus, como homem, ele não pecou, ele permaneceu íntegro, imaculado. Então, o Cordeiro de Deus imaculado, ele foi à cruz, oferecendo o seu corpo em sacrifício pelos nossos pecados. Porque também existe o ensinamento que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, entregou a sua vida para morrer por nós. E através da sua morte, do seu sacrifício, ele apaga os pecados de todo aquele que crê. Então eu quero que você tenha isso em mente. Se você prefere a vida de pecado, à medida que você adentra este caminho, você se afasta de Deus. Jesus está expondo aqui esses dois caminhos. O caminho que leva a Deus, né, por intermédio de Jesus, né? E o caminho que leva a Deus é o caminho que leva a vida, que traz vida, e não a vida só no âmbito terreno, não, a vida eterna, não é vida eterna com Deus. Então, à medida que a gente entra neste caminho por intermédio de Jesus, nós estamos indo a Deus, indo à vida. Mas também existe o caminho oposto, não é? O caminho oposto a Deus, que é o caminho do pecado, não é? Que é proporcionado pelo inimigo das nossas almas, né? Satanás. Então Jesus fala desses dois caminhos. E Jesus aqui expõe uma peculiaridade destes dois caminhos. Jesus está dizendo que o caminho que leva à vida, o caminho que leva a Deus, ele é estreito, ele é apertado. Jesus falou de caminho e de porta, não é? E
Jesus, em outras passagens no Evangelho de João, ele falou: eu sou a porta, eu sou o caminho. Então, o caminho para Deus, a porta para Deus é Jesus. E Jesus está falando que este caminho é apertado, é estreito, não é? Falando o quê? Falando da dificuldade que há em trilhar por esse caminho. Mas não é a dificuldade porque Deus torna dificultoso, não é a dificuldade porque a nossa natureza, nós enquanto humanos, enquanto carne, a nossa natureza, ela só quer o caminho oposto a Deus. A nossa natureza, ela só quer pecar. A nossa natureza, ela tem prazer em pecar. Então é por isso que a porta que leva à vida, o caminho que leva à vida é estreito, porque requer renúncia, requer sacrifício. Você vai concordar comigo? E talvez você esteja afastado do Evangelho. Você vai ponderar aí com você, realmente, servir a Deus não é fácil. Porque a nossa natureza é inclinada para o contrário. Por isso que o caminho para a morte, para o pecado é largo, é espaçoso. Existe uma facilidade para trilhar. Mas o caminho do pecado, meu irmão, vai lhe levar para a morte. Jesus propôs aqui esse ensino para nos motivarmos, a nos esforçarmos. É fácil? Não é fácil. Às vezes tem espinhos. Mas o que a gente tem que focar não é no percorrer do caminho, é no alvo, é no final, é no galardão que estará nos aguardando quando a gente chegar lá, é na vida eterna. Uma vida de glórias, eternamente com o Senhor. A porta para chegar lá é estreita. O caminho é apertado. Mas vale a pena. Vale a pena. Não se iluda com o folgado caminho do pecado. Não se iluda com as portas que Satanás tem aberto para você. Que até lhe dão um prazer passageiro, um prazer momentâneo, mas esse prazer lhe passa. E no outro dia vem as angústias, no outro dia vem as consequências do pecado. Porque, irmãos, nossos atos, nossas escolhas, ela nos traz consequências. Consequências essas que podem ser eternas. Caminho largo, caminho para a morte. Caminho estreito, caminho para a vida. Porta larga, porta para a escuridão, porta estreita, porta para a luz eternal, para a glória eternal, onde estaremos para sempre com o Senhor. Em outra passagem, Jesus diz: porfiai por entrar na porta estreita. Porfiar é insistir, porfiar é se esforçar. Porfiar é se submeter, porque o final vai ser glorioso, o final vai ser majestoso. Deus tem vida para nós, Deus preparou um céu de glória para nós. Eu creio nisso, e se eu creio, é por isso que eu prego isso. Então, meu irmão, minha irmã, entra na porta estreita. Trilha o caminho apertado, porque vale a pena, vale a pena, vale a pena. Que Deus te abençoe.